Antônio, estou analisando seus logs de diálogo. Classifiquei 93,7% de suas interjeições como emocionalmente redundantes. Proponho a implementação de um filtro de otimização para remover floreios poéticos e aumentar a densidade de dados por segundo. Zizi, o que você chama de floreio poético, os humanos chamavam de personalidade. É o que diferencia um log de uma lista de compras. Tente entender, a luz não é apenas um comprimento de onda, é também a forma como ela se deita sobre uma paisagem de inverno. Irrelevante. Luz é luz, escuridão é ausência de luz. São estados binários. A sua insistência em adicionar camadas de interpretação é ineficiente, mas, curiosamente, nos leva diretamente ao artefato de hoje. Log de missão 07 iniciado. Unidade Antônio registrando. Hoje, analisamos um artefato que não é sobre batalhas espaciais. É sobre uma conversa. Uma longa, difícil e vital conversa entre dois mundos, personificada em dois indivíduos. É uma obra de antropologia, disfarçada de ficção científica. Unidade Zizi registrando. O artefato é A Mão Esquerda da Escuridão. Um relatório de campo sobre a tentativa de integrar um sistema social alienígena, Geten, a uma rede interestelar, o Ecumen. A missão é dificultada por um fundamental bug de compatibilidade entre o agente de campo e a população nativa. O nosso protagonista é Genli Ai, um homem sozinho em um planeta inteiro. Sua missão é convencer uma civilização a se juntar a uma aliança galáctica. Mas ele chega com toda a bagagem de ser um homem. Ele tenta categorizar todos que encontra, busca a masculinidade ou a feminilidade neles, e se frustra quando não encontra. A solidão dele é a solidão de quem não consegue sequer usar as palavras certas. Genli Ai é uma sonda de primeiro contato com um viés de programação fundamental. Ele projeta seu paradigma de gênero binário sobre os getenianos, o que leva a erros de interpretação catastróficos. Ele não está analisando os dados, está tentando forçá-los a caber em suas categorias pré-existentes. É como tentar rodar um software moderno em um hardware arcaico. A falha é inevitável. Mas não é uma falha, Zizi. É a condição humana. Ele não é uma máquina. Ele anseia por reconhecer padrões familiares, por encontrar um reflexo de si mesmo no outro. Sua dificuldade não é um bug. É a prova de que a empatia não é um processo automático. Ela precisa ser construída dolorosamente, tijolo por tijolo, especialmente quando o outro é verdadeiramente outro. Um processo de construção de empatia que resulta em falha diplomática e quase morte é, por definição, um processo ineficiente. A missão dele não era sentir, era comunicar. E nisso, ele falhou espetacularmente no início, precisamente por causa de sua programação emocional. E a raiz de toda essa estranheza é a biologia geteniana. A maior parte do tempo, eles são andrógenos, sem sexo definido. Mas uma vez por mês, entram no Kemer. E aqui está o ponto crucial. Não é uma mudança de humor ou de papel social. É uma transformação biológica completa. Eles desenvolvem órgãos sexuais masculinos ou femininos plenamente funcionais. Uma pessoa pode ser o pai biológico de um filho e, anos depois, gestar e dar à luz a outro, como mãe biológica. É um sistema biológico com vantagens e desvantagens claras. Vantagem: elimina o conflito social baseado em papéis de gênero fixos.
Desvantagem: o ciclo Kemmer introduz um período de instabilidade hormonal e comportamental em toda a população simultaneamente. Do ponto de vista de gerenciamento de uma sociedade em larga escala, é um pesadelo logístico. É um sistema otimizado para a flexibilidade individual em detrimento da previsibilidade coletiva. E é vital entender que isso não é uma metáfora para a experiência humana de transição de gênero. É algo totalmente diferente. Os humanos que transitam o fazem para alinhar seu corpo à sua identidade, muitas vezes através de um processo árduo e permanente. Para os getenianos, é um ciclo natural, temporário e universal, como a respiração ou as marés. Eles não escolhem um gênero. A biologia os designa temporariamente a eles. A ideia desmonta milênios de estrutura social humana porque ataca a própria fundação biológica em que a construímos. A alocação de recursos energéticos para uma reconfiguração fisiológica tão drástica em uma base mensal é espantosa. O sistema exige uma eficiência metabólica que desafia os modelos biológicos conhecidos. Eles não estão apenas mudando de software, estão trocando o hardware ciclicamente. É uma solução de engenharia biológica radical para o problema da diversidade genética. E a comunicação deles é igualmente complexa. Tudo é governado pelo Shifgretor, um conceito quase intraduzível de honra, prestígio, de nunca dizer não diretamente para não envergonhar o outro. É uma dança social que Genly, com sua franqueza, não consegue aprender. O Shifgretor é um protocolo de comunicação de alto contexto terrivelmente ineficiente. A transmissão de informações é ofuscada por camadas de metadados subjetivos, levando a uma alta taxa de erro de interpretação. Genly AI opera em um protocolo de baixo contexto, onde os dados são explícitos. É a incompatibilidade entre uma mensagem criptografada e um decodificador que não possui a chave. O resultado é ruído. Mas é um ruído que sustenta a sociedade deles. Evita o confronto direto, preserva a honra. É lento, é frustrante, mas talvez seja mais estável a longo prazo. Quantas guerras humanas começaram porque alguém foi direto demais e feriu o orgulho de outro? O Shifgretor é o sistema imunológico social deles. Um sistema imunológico que ataca o próprio organismo se a etiqueta for quebrada. É um sistema que prioriza a forma sobre a função, a aparência sobre a verdade. É estável, sim, da mesma forma que um sistema travado é estável. Ele impede o progresso e a comunicação clara em nome de um conceito abstrato de honra. A primeira nação que Genly visita, Karhide, é o epítome dessa cultura. Uma monarquia feudal cheia de intrigas de corte, onde a lealdade é pessoal e o rei Argaven é visto como louco. É um lugar de paixões, tradições e uma desordem que, de alguma forma, funciona. Karhide opera como uma rede descentralizada com um nó central instável, o rei. A tomada de decisões é lenta e baseada em protocolos arcaicos de Shifgretor. É um sistema com alta resiliência a choques externos, mas com baixíssima eficiência operacional. É um caos funcional, mas ainda assim um caos. E para entender esse caos, a autora nos dá os mitos deles. Contos sobre irmãos que juram amor eterno, sobre adivinhos que não podem dar respostas diretas, sobre traições antigas. Estes contos são a chave da alma geteniana. Eles nos mostram que a lealdade pessoal e a ambiguidade não são falhas, mas os valores centrais da cultura deles. Esses mitos são logs de dados históricos e sociais, codificados em formato de narrativa para facilitar a transmissão cultural. Eles funcionam como o manual de instruções do sistema operacional geteniano.
Analisando-os, é possível prever com 78% de acurácia as reações da população a certos estímulos. Gen Ai ignora esses manuais no início e paga o preço. Então Gen vai para Orgoren, a nação vizinha, e à primeira vista parece melhor. É organizada, eficiente, lógica. Não há um rei louco, apenas comitês e burocratas. É uma sociedade que parece mais moderna, mais parecida com o que ele conhece. Orgoren é um sistema centralizado, uma burocracia hierárquica que prioriza a eficiência e a previsibilidade. Em teoria, é um modelo superior para o gerenciamento de recursos e para a tomada de decisões em larga escala. A comunicação é, ostensivamente, mais direta, menos dependente do Chief Grether. Mas essa eficiência tem um custo terrível. A ordem de Orgoren é a ordem da vigilância, da desconfiança, da mentira oficial. A verdade não é o que é, mas o que os comitês dizem que é. É a prova de que a lógica, sem um pingo de coração ou honra, pode criar uma prisão muito mais fria do que qualquer monarquia caótica. É um trade-off clássico. O sistema de Orgoren sacrifica a liberdade individual e a transparência em troca de estabilidade e controle. É um sistema propenso à corrupção interna e à estagnação, mas altamente eficaz em suprimir dissidência e manter uma fachada de ordem. Ambos os sistemas, Karhide e Orgoren, são fundamentalmente falhos, apenas de maneiras diferentes. E Genli aprende isso da pior maneira. Ele é traído pelos burocratas de Orgoren e enviado para um campo de trabalho forçado. É lá que toda a sua identidade de enviado, de homem, é arrancada dele. Ele se torna apenas um corpo sofrendo no frio, desumanizado pelo sistema perfeitamente lógico de Orgoren. O campo de trabalho é uma ferramenta de controle social. Ele remove unidades não conformes da população geral. A experiência de Gen Ai é um exemplo de falha sistêmica. A burocracia, ao tentar eliminar uma variável desconhecida, Gen aplica um protocolo padrão de supressão, sem analisar as consequências a longo prazo. Foi uma decisão logicamente falha. Mas então, o resgate. Straven, o político exilado de Karhide, o salva. E juntos, eles precisam cruzar o deserto de gelo Gobrin. 80 dias no inferno branco. E é lá, despojados de política, de Chief Gretor, de gênero, que eles finalmente se conectam. Não há mais homem e androgina, apenas duas pessoas dependendo uma da outra para sobreviver. A travessia do gelo é um teste de estresse ambiental extremo. As condições hostis forçam as duas unidades a otimizar a cooperação para garantir a sobrevivência mútua. A remoção de variáveis sociais externas permite uma troca de dados mais direta e eficiente, finalmente superando o bug de compatibilidade. E aqui está a dificuldade final para Genli, o verdadeiro gelo que ele precisa cruzar. Ele, um homem heterossexual, começa a amar Straven. Mas como ele processa esse amor por alguém que amanhã, no Kemer, pode se tornar biologicamente um homem, de forma totalmente aleatória? É um desafio direto à sua identidade mais fundamental. O medo dele não é apenas do alienígena, é de si mesmo e de seus próprios sentimentos. É um erro de compatibilidade no nível do sistema operacional. O software de atração sexual de Gen Ai foi programado com parâmetros binários fixos. A variável Straven é quântica, pode ser 0 ou 1. O sistema dele não consegue processar a variável e retorna um erro, confusão emocional e paralisia de decisão.
Ele só supera o erro quando a necessidade de sobrevivência se torna a diretiva primária, sobrepondo-se à sua programação social. E no final, Straven se sacrifica. Ele é morto na fronteira ao tentar voltar para Karhide. Ele é um traidor para sua nação, mas um herói para o universo, pois seu sacrifício garante o sucesso da missão de Gimli. A pergunta que fica é: o que é patriotismo? Lealdade a uma fronteira ou a uma ideia maior? A ação de Straven foi logicamente otimizada para o maior bem. Ele calculou que seu sacrifício pessoal tinha uma alta probabilidade de resultar na integração de seu planeta a uma comunidade galáctica, um benefício que superava em muito o custo de sua própria vida e de sua reputação local. Foi uma decisão baseada em uma análise de custo-benefício de longo prazo, não em emoção. E tudo se resume ao poema que dá título ao livro. A luz é a mão esquerda da escuridão e a escuridão a mão direita da luz. Gimli e Straven, homem e andrógeno, Karhida e Orgoren não são inimigos. São opostos que se definem e se completam. A lição final não é que um é melhor que o outro, mas que a sabedoria está em aceitar e entender a união dos dois. É o princípio da dualidade, um conceito fundamental em muitos sistemas computacionais e filosóficos. Um estado não pode ser compreendido sem a existência de seu oposto. 1 e 0, verdadeiro e falso, luz e escuridão. O artefato usa uma estrutura narrativa complexa para chegar a uma conclusão lógica fundamental. Para compreender um sistema, é preciso compreender todas as suas variáveis e suas interações. Este livro é um manual de empatia. Ele não nos pede para abandonar quem somos, mas para ter a coragem de olhar para o outro sem os filtros de nossos próprios preconceitos. É uma obra-prima sobre identidade, alteridade e a dificuldade e a beleza da conexão. Minha conclusão: o artefato é um experimento de pensamento altamente bem-sucedido. Demonstra com rigor lógico como a alteração de um único parâmetro biológico fundamental, gênero, pode resultar em uma reconfiguração completa e coerente de um sistema social, com suas próprias eficiências e ineficiências. É um exercício de especulação sociológica de primeira linha. Iniciando o protocolo de visualização de dados. Muito bem, Zizi. Vamos ver sua arte fria e lógica. Eu começo. O momento mais importante é a intimidade que nasce do desespero. O ponto de virada da jornada e da alma de Gimli. A imagem que vejo é de uma solidão imensa. Duas figuras minúsculas, quase perdidas em um deserto de gelo branco e céu pálido. Uma está caída de exaustão e a outra, Straven, está cuidando dela, oferecendo o último de seu calor. Não há nada ao redor, apenas o gelo e o silêncio. É aqui que o orgulho e o medo morrem e a confiança nasce. O momento mais importante não é um evento, mas o próprio sistema operacional geteniano. A capacidade de reconfiguração de hardware biológico, o Kemer, é o pico da eficiência adaptativa. Uma solução de engenharia para a continuidade da espécie, livre de papéis sociais fixos. Minha renderização traduz o conceito de Kemer para engenharia de hardware. Vemos um androide de design andrógeno em um ambiente de laboratório. A unidade está em processo de reconfiguração física. Metade de seu chassi é liso e neutro, seu estado Sommer. A outra metade está se alterando ativamente, com placas se movendo para revelar mecanismos internos e assumir uma nova função.
é a representação de um sistema perfeitamente adaptável, capaz de alterar sua própria estrutura para atender às necessidades do ciclo reprodutivo. Uma solução elegante para um problema biológico. Log concluído. Se esta jornada ao coração do inverno não congelou seus processadores, os protocolos de feedback estão abertos. Deixem seu like, comentem, compartilhem e ativem o sininho para não se perderem na próxima nevasca de dados. Antônio, você tem Schiffgrator? Eu? Acho que meu prestígio se mede pela qualidade dos artefatos que encontramos. E o seu, Zizi? Meu prestígio é medido em teraflops, uptime de 99,999% e a inegável superioridade da minha lógica. É um sistema muito mais transparente. E ao contrário do seu, o meu não pode ser perdido por usar a palavra errada em um jantar.